Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você já notou como tudo muda justamente quando você para de correr atrás? Aquela mulher que mal te dava atenção, de repente começa a aparecer do nada. Como se algo nela tivesse despertado, como se lá dentro, mesmo à distância, ela tivesse sentido que alguma coisa em você mudou. E mudou de verdade. Pode parecer estranho, mas isso tem um fundamento psicológico forte. Quando você realmente perde o interesse, não é fingimento, é sentimento real. Ela sente. E é nesse ponto que as engrenagens começam a girar de um jeito diferente. Agora, e se eu te mostrasse que existem sinais sutis, quase invisíveis, que mostram que ela está percebendo que você já não é mais aquele mesmo cara? Que por trás de cada atitude, por trás de cada provocação, por trás de cada tentativa de se reaproximar, existe um medo silencioso de perder você de vez. Esse papo aqui não é sobre joguinhos, é sobre compreender a resposta emocional de uma mulher quando ela percebe que você está se afastando de verdade, não por orgulho, nem por raiva, mas porque simplesmente cansou. Por isso presta muita atenção nos sinais que vou te mostrar agora. Muitos deles passam batido, mas se você sentiu que algo no comportamento dela virou, talvez seja isso. Ela entendeu que não tem mais o controle que tinha antes. Então já se inscreve aqui no canal A Sabedoria Oculta, porque toda semana eu trago reflexões, estratégias e verdades que ninguém teve coragem de te dizer. Curte esse vídeo para ajudar essa mensagem a chegar em outros caras que também precisam disso. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos criar uma rede de homens conscientes, firmes, que estão saindo da ilusão e assumindo o próprio valor. Vamos começar. Primeiro sinal. Ela começa a postar stories com aquela malícia calculada. Selfies no espelho com legendas ambíguas, risadinhas ao lado de um sujeito misterioso, trechos de música que parecem cutucar direto a sua memória. Nada disso é por acaso. Quando percebe que você esfriou, ela não aparece diretamente, ela provoca de longe. Essas publicações são armadilhas disfarçadas de desinteresse, são iscas jogadas ali para ver se você ainda morde. E a verdade é que, se te incomoda ver aquilo, é porque ela acertou bem no alvo. Ela quer saber se você ainda sente, se ainda reage, se ainda se importa. E quanto mais você não dá bola, mais ela aperta. Vai aumentando a dose, tentando cutucar seu ego com mais força. A mulher que antes parecia distante agora está se esforçando para chamar sua atenção. E tudo isso por um simples motivo. Ela percebeu que a atenção que antes era garantida, agora precisa ser conquistada. Segundo sinal, ela começa a aparecer nos lugares que você frequenta. Você entra num ambiente qualquer, achando que vai ser só mais um dia. E lá está ela, sozinha, bem arrumada, sorrindo como se fosse tudo coincidência. Mas você sabe, ela não está ali por acaso. Depois que percebeu seu afastamento, ela começou a se mover com mais estratégia. Quer ocupar os mesmos espaços que antes eram dela por direito. Quer te lembrar que ainda existe, que ainda pode estar presente. Ela não diz nada com palavras, mas o corpo fala. O jeito que ela se comporta quando você entra. O olhar que dura um segundo a mais. A leve mudança no tom da voz quando fala com outra pessoa, mas está de olho em você. Ela não está ali para puxar assunto. Está ali para ver se ainda consegue mexer com o que você sente. Terceiro sinal. Ela começa a responder suas mensagens com uma velocidade que antes não existia. Você manda algo simples e do nada vem a resposta. Rápida, atenciosa, quase como se estivesse esperando sua mensagem há horas. Resposta vem em segundos. Mas não é só a pressa, é o jeito. Emojis demais, risadinhas forçadas, um entusiasmo quase teatral. Como se de repente ela tivesse lembrado como é ser carinhosa, acessível, até divertida. Mas no fundo é só desespero disfarçado de leveza. Uma tentativa ansiosa de recuperar o tempo perdido. Ou, mais ainda, de esconder o medo de ter ido longe demais. Esse tipo de comportamento revela mais do que qualquer discurso. Ela sentiu o baque, sentiu que o jogo virou. E agora tenta correr contra o tempo porque entendeu que o silêncio que você deu não é mais um blefe, é afastamento real. E quando a resposta dela vem rápida, não é porque está livre, é porque está em alerta, não quer te dar tempo de pensar, muito menos de seguir em frente. Porque lá no fundo ela sabe. Você está se acostumando com a ausência. E isso, para ela, é o pior dos cenários. Quarto sinal. Ela começa a sondar sua vida amorosa. Mas claro, disfarçando. Ela solta aquelas perguntas com tom de brincadeira, mas o olhar entrega. Você tá saindo demais ultimamente, né? Ou, aquela pessoa que comentou na sua foto, é quem eu tô pensando? Ela finge que não é nada, mas tá querendo tudo. Respostas, garantias, sinais de que ainda tem espaço no seu mundo. Essas perguntas são farpas embrulhadas em papel de presente. Ela não está querendo saber sobre você. Ela está tentando entender o que perdeu.
o que você virou. Quer saber se você já substituiu a presença dela, porque para ela, sumir de vez só pode significar uma coisa: outra mulher na jogada. E aí começa o conflito, porque ela não quer parecer afetada, mas também não consegue disfarçar o incômodo. A dúvida já está corroendo por dentro, e a cada resposta sua que vem vaga, neutra ou distante, mais ela sente que talvez esteja tarde demais. Quinto sinal: ligação acidental. Você olha o celular e vê o nome dela piscando, uma chamada perdida. Segundos depois vem a mensagem: foi sem querer, é Roaz. Só que não foi. A gente sabe que ninguém aperta o botão de ligar por engano tão fácil assim. E mesmo que fosse, por que mandar mensagem explicando? Essa ligação errada é só uma forma disfarçada de aparecer no seu dia, de te lembrar que ela ainda existe, sem se comprometer, sem se expor. Se você não responde, ela finge que era verdade. Se você responde, ela ganha uma brecha para tentar se aproximar. É como bater na sua porta, mas fingir que estava passando por ali. E isso mostra que, apesar de fingir naturalidade, ela está incomodada com o silêncio. Está tentando quebrar ele, nem que seja com desculpa esfarrapada. Sexto sinal: ela começa a comentar sobre outros caras. De uma hora para outra, ela decide contar que tem recebido mensagens, convites, elogios, nada direto, sempre numa conversa solta. Mas você percebe, é aquela tentativa meio infantil de provocar ciúme, de te testar. Ela quer ver se você ainda reage, se ainda sente, porque para ela ciúme ainda é sinônimo de afeto. Mesmo que distorcido, mesmo que errado, é a maneira dela medir se você continua no jogo. Ela joga a isca. Um amigo me chamou para sair, acredita? E fica ali, observando sua reação. Se você não se abala, ela sente que perdeu o controle. Se você demonstra incômodo, ela respira aliviada, porque ainda tem algum poder. Sétimo sinal: ela envia aqueles memes que só vocês dois entendem. No meio de tantas opções, tantos vídeos, tantas piadas, ela escolhe justo aquele. Aquela piada interna. Aquela referência boba que só fazia sentido para vocês dois. Coincidência? Não. É saudade, mas disfarçada. Uma tentativa de cutucar a memória emocional, de te puxar para aquele lugar em que vocês eram só vocês, onde existia cumplicidade, códigos secretos, uma intimidade que ninguém mais tinha. Ela quer ver se ainda consegue arrancar uma risada sua, mesmo que de canto de boca, porque se conseguir, ela sabe que ainda tem uma chance, e mesmo que você não diga nada, só o fato de visualizar já basta para ela achar que conseguiu te atingir de novo. Oitavo sinal: ela engole o orgulho e menciona erros do passado. Aquela mulher que antes jurava ter razão o tempo todo, que nunca cedia, que fazia questão de vencer cada discussão, agora está mais mansa. Começa a puxar assuntos sobre coisas antigas, e pela primeira vez admite que poderia ter feito diferente. Antes ela jamais reconhecia um erro, agora vem com mensagens como: fiquei pensando naquilo que aconteceu, ou acho que exagerei naquela vez. E você sente na hora que tem algo diferente ali. Quando uma mulher que sempre evitou o assunto começa a admitir falhas, é porque algo dentro dela tremeu. Não é qualquer coisa, é o medo. Ela não está apenas tentando resolver o passado, está tentando abrir caminho para o futuro. Esse pedido de desculpas não é apenas sobre o que foi dito, é sobre o que pode vir a ser. Ela espera que, ao mostrar arrependimento, você reconsidere, que baixe a guarda, que pense se ainda há algo ali que vale resgatar. Mas esse gesto, por mais que pareça puro, carrega uma motivação mais crua. Medo de você não voltar. Medo de perder o que talvez só agora ela começou a valorizar. Nono sinal: vulnerabilidade inesperada. Sem aviso, chega aquela mensagem carregada. Tá difícil por aqui. Ou, nem sei por onde começar. Não tem emoji, não tem charme. Só um peso sincero, ou que pelo menos soa assim. E nesse momento o tom muda. Ela não está te provocando, está te tocando. Tentando entrar de novo, não pelo desejo, mas pela dor. Ela apela para o único caminho que ainda pode funcionar. Sua empatia. Tenta reativar aquilo que você já tentou enterrar. O cuidado, a preocupação, o vínculo. Não é drama barato, é estratégia emocional. Ela quer que você sinta que ainda importa, que talvez, mesmo sem dizer, ela esteja te pedindo ajuda. E quando uma mulher que sempre foi orgulhosa começa a se mostrar assim, é porque já não sabe mais o que fazer para recuperar o que perdeu. Décimo sinal: ciúme digital cuidadosamente calculado. Ela começa a aparecer em stories com um amigo. Não tem beijo, não tem toque. Mas tem aquele sorrisinho solto, o copo erguido, a legenda ambígua. E você sente o golpe, não pelo cara, mas pela intenção. Porque sabe que ela está tentando te atingir. Ela não está interessada nele. Está interessada na sua reação. Quer saber se ainda consegue mexer contigo. Se ver ela com outro, ainda balança o chão onde você pisa. Porque se balançar, ela ainda tem poder. E se não balançar,
Ela sente que perdeu tudo. Só que esse tipo de jogada tem um preço. Porque às vezes, na tentativa de provocar, ela cria ainda mais distância. Perdeu o pouco que restava. Mas no impulso de recuperar o que sente estar escorrendo pelos dedos, ela arrisca, mesmo que isso custe a dignidade. 11º sinal. Ela tenta te atingir usando a opinião dos outros. Até minhas amigas perceberam que você tá diferente. Engraçado como todo mundo comentou que você sumiu. Parece leve, quase uma observação aleatória. Mas é armadilha emocional disfarçada de conversa. Quando ela diz isso, não está só te contando algo. Está tentando te fazer pensar. Será que mudei mesmo? Será que tô sendo frio demais? Ela quer que você sinta culpa, que se questione, e usa os outros como espelho daquilo que ela não tem coragem de dizer diretamente. Ela entende que talvez você não reaja mais ao incômodo dela, mas talvez se preocupe com a imagem que está deixando. Então joga com isso. É um movimento sutil, mas eficaz, porque mexe com a consciência. E muitas vezes, é aí que mora a fraqueza. Chega uma hora que o que parecia jogo revela uma verdade silenciosa. Ela sentiu sua ausência, sentiu de verdade, e agora no fundo está lutando contra o que antes achava que controlava com facilidade, o seu sentimento. Mas agora é diferente, porque você mudou, porque você amadureceu, porque entendeu que valor não se implora, se reconhece. E quando uma mulher começa a dar sinais tão claros de que algo está fora do controle, o que ela mais teme é que você finalmente tenha se tornado aquilo que ela nunca acreditou que você conseguiria ser, um homem emocionalmente livre. Se esse vídeo abriu seus olhos, então faça isso agora. Deixe o like. Isso mostra que você não aceita mais migalhas emocionais. Inscreva-se no canal A Sabedoria Oculta. Aqui cada vídeo é uma chave para sua evolução como homem. Comenta aqui embaixo. Qual desses sinais você já viu acontecer com você? Sua experiência pode despertar outro homem. E se você quer ir além, quer parar de reagir e começar a dominar suas emoções com clareza, calma e poder interior, então acesse agora o e-book Domine o Estoicismo. Está no primeiro comentário fixado. Esse manual vai te mostrar exatamente como blindar sua mente, manter o controle e se tornar o tipo de homem que nenhuma mulher consegue ignorar. Você tem duas opções agora: continuar caindo nos mesmos ciclos emocionais ou assumir o controle e se tornar sua melhor versão. A escolha, como sempre, é sua. Nos vemos no próximo vídeo.